Muito bem. Então, hoje vai ser num ritmo mais rápido esse daqui. Então, quantas e quais fases a Lua tem? Bom, a Lua tem inumeráveis fases. Acontece que a gente define 4 fases principais. Então, a cada ocasião em que tem um pedacinho de lua iluminada ou tem sombra avançando, a gente pode nominar fases. A gente poderia, em rigor, dizer que cada dia é uma fase da lua. Não está errado falar isso. Tá? Tem a lua nova, a lua quarto crescente, a lua cheia e a lua quarto minguante. Esses são os 4 nomes que são dados. Né? Aqui, a ideia de a gente pôr iluminação assim numa sala, né? E numa outra escura, pegar de leve a luz que vem, olha, a menina está aqui com uma bolinha de isopor, e para um observador, que seria nós aqui que estamos olhando, ó, nós estamos vendo a lua ou crescente ou minguante, né? Então, são experimentos possíveis de serem feitos. Tá? E tem a tal da luz cinérea. A luz cinérea é essa claridade que a gente vê aqui na Lua, que é o reflexo da luz da Terra. Então, as nuvens e os oceanos da Terra refletem a luz do Sol e iluminam a Lua. Então, veja que aqui a Lua está crescente. Isso acontece geralmente na Lua crescente, mas pode também acontecer na minguante, mas aqui é crescente. Isso mostra que a Lua sempre mostra o mesmo lado para a Terra. Tá? Então isso é chamado de luz cinérea, é a luz que a Terra reflete para a Lua. Aqui uma situação curiosa. Se a Lua apontasse, aqui ó, isso aqui é o Sol, né? Aqui a Terra no chão, e uma menina aqui olhando para o Sol. Então se a Lua sempre virasse para o Sol, eu poderia ver a menina de frente, a menina de lado, a menina de costas. Então, a partir da Terra, eu poderia ver toda a superfície da Lua. Mas não é isso que acontece. Acontece que a menina, Lua, está sempre apontada para a Terra. De maneira que não importa a posição que ela esteja na órbita, eu sempre estou vendo a carinha dela. Eu não consigo ver a nuca da menina. De vez em quando eu vejo um pouco mais as orelhas, porque a gente vê 59% da superfície da Lua. Então está aqui, ó, a Lua com um mapa topográfico, né? Aqui é o lado virado para a Terra. O que está aqui em azul são coisas mais profundas. Esse roxinho é mais fundo ainda. E os vermelhinhos, amarelos, laranjas são mais altos, o verde são medianos. E esse é o lado oculto da Lua, oculto para nós. Mas ele recebe luz, ele fica na noite, assim como o lado virado para a Terra também recebe luz e fica na noite. Tá? Então veja que o lado oculto da Lua, ele é mais alto e também tem grandes profundidades, né? Olha aqui. Então, os tais dos mares da Lua, né, eles estão voltados para o nosso lado. Né? E aqui é o mesmo lado da Lua, sempre, né, a gente reconhece aqui, ó, esses mares e oceanos da Lua, essas crateras todas. Não vou começar a falar nomes aqui, isso vai ficar muita coisa. Mas veja, a Lua, ao girar em torno da Terra, ela não tem uma órbita perfeitamente circular. Ela é elíptica, alongada. Então, tem o chamado perigeu, que esse geu seria de terra, então a Lua mais próxima da Terra ela fica maior no céu, e tem o apogeu, que a Lua está mais longe da Terra, ela fica menor. Então tem essa variação aqui, ó, que se a gente pegar o grau, né, o grau ele é de 60 minutos de arco. Né? A Lua ela tem meio grau. Então aqui, quando ela está menorzinha, no céu, olha, 29,94 segundos de arco. Quando ela está maior no céu, 33,66. É pouca coisa, mas isso acaba fazendo a tal da superlua, né? Quando a lua cheia, exatamente nessa foto, né? Uma lua cheia, uma superlua no perigeu e a lua cheia no apogeu. É isso que está sendo comparado aqui. Né? Bom, e que o noticiário, né? O pessoal da imprensa gosta de explorar isso daqui.
O fato é que a Lua ela pode ser escondida atrás do nosso dedão. Se você ficar com o braço esticado e colocar o dedão da mão direita ou da mão esquerda na frente da Lua, a Lua se esconde atrás do seu dedão. Claro que você tem que fechar um dos olhos, né? É para isso ocorrer, porque o seu dedão, no seu dedão, ou por trás do seu dedão, cabem duas luas. Portanto, o seu dedão tem 1 grau. Então, a Lua é pequena no céu, mas ela, quando está nascendo ou se pondo, ela parece grande, enorme, né? Mas por que disso? Porque tem a comparação da Lua com objetos na Terra. Mas, de novo, se você esticar o braço, você esconde a Lua atrás do seu dedão. Uma outra curiosidade é que tanto a Lua quanto o Sol, eles parecem que ficam achatados no horizonte. Isso é um efeito causado pela atmosfera, tá? Bom, aqui, para ter uma ideia, né? Aqui tem um calendário mostrando a Lua aparecendo no dia 1º desse mês, ela está se pondo no leste, e é para um observador aqui no hemisfério sul, né? A Lua no pôr do sol. Depois, aqui ela está se pondo, desculpa, ela está nascendo no leste, né? Ela estava no pôr do sol, nascendo no leste, lua cheia. Na semana seguinte, ó, dia 8 da semana, quarto minguante, à meia-noite ela está nascendo. Ela está nascendo junto com o nascer do sol, na lua nova, aqui entre o dia 15 e 16 aqui desse mês, né? Ela não é visível a olho nu, o sol está aqui abaixo do horizonte, né? E aqui a gente pode pôr, por exemplo, a lua nova em Istambul, né? 22 horas depois dela passar pela fase de lua nova. Isso foi dia 8 de março de 2008. Vocês não devem estar vendo aqui, por isso eu vou ampliar. Olha aqui, ó. Só um filetinho, né? Bom, e aqui a Lua no quarto crescente, no dia 23 desse mês, também no leste, ela está nascendo ao meio-dia. E depois a Lua cheia, no dia 30 desse mesmo mês, parece um disco no céu, né? No leste, no pôr do sol. Mas nota que tem uma Lua cheia no dia 30 e teve uma Lua cheia no dia 1º. Então nós tivemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 semanas e mais 2 dias. Então isso aqui que aconteceu, 2 luas cheias no mesmo mês, né? Então isso acontece, né? E o pessoal costuma chamar isso aí de lua azul, né? Então tá aqui, ó, lua cheia, quarto minguante, lua nova, quarto crescente, e repetiu 2 luas cheias no mesmo mês, né? E o pessoal chama isso de lua azul, né? Não tem nada a ver com a cor da lua, isso é apenas uma denominação. Aqui aspectos da lua. Vocês já viram isso? Olha, por um observador no hemisfério sul. Então aqui o dia 1 e o dia 29 da órbita da lua, né? Aqui, ó, depois a gente marcando uma cratera aqui, ó, a gente consegue ver essa cratera. Esse é o 7º dia depois da lua nova, lua quarto crescente. A gente ainda consegue ver essa cratera aqui, marcada em verdinho, vai aumentando. Esse é o 14º dia na lua cheia, agora a gente consegue ver uma cratera do outro lado também. E agora desapareceu uma cratera desse lado, a gente só vê do outro agora. No 21º dia, a gente vê agora o outro lado aqui, a outra metade do hemisfério da Lua, e depois completa aqui, vai minguando, né, até desaparecer no 29º dia. E aqui no meio vai mostrando como é que vai mudando aí, né? Então a lunação, que é o tempo que a Lua gira em torno da Terra, é de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 3 segundos. Bom, então aqui a Lua nova, a Lua vai passando aqui, chegando na crescente, depois vai passando, vai chegando na cheia, depois no quarto minguante e fecha de novo na Lua nova. Okay? Bom, agora uma pessoa para o hemisfério norte, uma pessoa no hemisfério sul. Como é que muda isso? Então, está ali a Lua nas suas diferentes fases, né? Então, para quem está no hemisfério norte, olha, se a gente olhar essas 3 manchas aqui, ó, elas estão visíveis no hemisfério norte e estão visíveis no hemisfério sul, mas estão ao contrário. Olha aqui o aspecto da Lua cheia no hemisfério norte e o aspecto da Lua no hemisfério sul. E como que vai mudando. Então é a mesma fase, o mesmo momento, mas está invertido o aspecto no céu. Bom, nova cheia, nova de novo, né?
a gente chama isso de mês sinódico, a lunação. A gente pode dizer que de uma nova até a cheia, tudo isso é crescente, da cheia até a nova, tudo isso é minguante, como também a gente pode dividir entre de nova a quarto crescente, chamar isso de nova. Eu gosto de fazer assim. Então, mesmo que ela está uma foicezinha no céu, a gente diz que ainda é fase de nova. Depois a gente chama de quarto crescente, que vai do quarto crescente até a cheia. E depois a gente chama de cheia, quando ela vai da cheia até a quarto minguante. E da quarto minguante até a nova, a gente chama de quarto minguante. Eu prefiro chamar desse jeito. E aí a gente diz que o mês dura ou 29 ou 30 dias. Ah, sim, uma coisa que eu ia dizer para vocês, eu acabei interrompendo, que o ser humano acabou interagindo com a Lua de tal maneira que na pré-história os homens tradicionalmente caçavam, e caçavam à noite com a luz da Lua, e caçavam durante o dia com a luz do Sol, claro. E eles se afastavam muito e ficavam dias, semanas, sem vir para casa. E as mulheres, sem ser machista, né, é um fato biológico, né, as mulheres acabaram desenvolvendo como mamíferos, que somos, né, homens e mulheres, as mulheres acabaram desenvolvendo o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é de acordo com as fases da Lua. Então a mulher deveria ser fértil quando fosse lua nova, por exemplo. Então, nesse momento, os homens não sairiam para caçar, estavam na caverna e poderiam reproduzir, né? E elas perderiam a fertilidade, que é a época do sangramento, coisa terrível, né, para as mulheres, que é o sangramento, na lua cheia, por exemplo, que é quando os homens estão caçando. Claro que hoje em dia já era, mulher menstrua em qualquer fase da lua, mas o próprio nome menstruação vem da palavra mês, que vem de mene, ou selene, ou diana, dependendo do idioma, se é grego, se é latino, então vem daí. Bom, então assim, qual a sequência correta? Bom, depois da lua cheia vem minguante, e depois vem a nova, e depois vem a crescente, né? Então não importa se está invertido, né? Então aqui a lua cheia vista em um hemisfério, depois a minguante, no outro hemisfério vista a minguante, em um hemisfério visto a crescente e no outro hemisfério visto a crescente. Então, eu não gosto quando as pessoas falam assim, olha, a crescente, ela forma um C. Depende do hemisfério, porque a mesma crescente pode parecer um D. E também depende se a Lua está no oeste ou ela está no leste. Tá? Ah, e as pessoas usam como minguante um D de decrescente. Uai, mas depende do hemisfério, porque pode parecer um C. Então, não é legal usar isso daí. Tá? Então, olha lá, fase da Lua vista de hemisférios diferentes. Então, aqui a Lua quarto crescente, tem uma craterona aqui, o cara está olhando do sul, né? Aqui no hemisfério sul, está vendo assim. Um cara aqui no norte, vendo a mesma Lua, veria desse jeito aqui. Ó. Então veja como muda. Um parece um C e o outro parece um D. Tá bom? Então no hemisfério sul, a Lua crescente fica assim e a minguante fica assim. Tá? Então tá lá. E é a mesma Lua, olha, a fotografia mostrando os mesmos aspectos. E agora, como é que viria no norte, né? Então, no hemisfério norte, essa seria a sequência da crescente. É invertido, né? Com o que a gente vê no hemisfério sul, depois a minguante. E aqui as fases da Lua. Olha, aqui para quem está ao sul, como é que vê a sequência da fase da Lua, e quem está no norte. Veja que está invertido quando você vê as áreas de manchas aqui, ó. Então, importante isso. Por isso que eu quis mostrar esse PowerPoint para vocês, tá bom? Então, outra coisa, né, se a gente pegar aqui a duração média da fase da Lua e dividir aqui por 4 semanas, né, daria 7,38, quase 7,4 dias, pouco mais que uma semana as fases. Então, por isso que eu estava dizendo a vocês, não associem cada semana,
a fase da Lua. Né? E aí a Lua azul. Né? A Lua azul nada mais é, né, que a segunda Lua cheia no mesmo mês. Isso porque não temos exatamente 4 semanas. E é só um nome. Então vocês viram naquele exemplo que teve Lua cheia no primeiro dia desse hipotético mês, e entre o 29 e o 30 teve outra. Então isso acontece. Bom, agora motivos das fases da Lua. Então, corpo luminoso e corpo iluminado. O Sol é um corpo luminoso que gera a sua própria luz. A Lua e a Terra são corpos iluminados. Então, o Sol ilumina a Terra e o Sol ilumina a Lua. No entanto, a Lua reflete a sua luz para a Terra. E a Terra também reflete a luz para a Lua, que é a luz cinérea. Né? Mas as fases da Lua é porque a gente vê o reflexo da luz do Sol na Lua. Tá? Então, é um corpo iluminado a Lua, porque apenas reflete a luz que recebe do outro corpo. Agora aqui, a Lua sempre tem uma metade iluminada pelo Sol. Okay? As fases da Lua, como vocês já viram aqui para o hemisfério sul, né? Então, vai mudando aqui as posições, olha, o quanto que a pessoa vai vendo, olha, ela vê uma fatiazinha da Lua aqui, aqui ela vê um quarto, aqui ela já vê mais do que um quarto, quase ela inteira, aqui vê a Lua cheia, aqui de novo falta um pedacinho, falta metade e falta um outro pedacinho. Então, devido às diferentes posições da Lua com relação à Terra ao Sol, da Terra vê-se diferentes parcelas da parte iluminada da Lua. E aqui, uma animação, né, fora de escala, a Lua girando em torno da Terra e como que a gente vê a Lua no céu nessas diferentes posições. Aristarco, no século III a.C., já tinha dado a explicação para as fases da Lua, né? Então, está olhando para cá, é Lua cheia, olhando para cá, quarto minguante, Lua nova, e aqui Lua quarto crescente a partir do ponto de vista. Agora a Lua é vista em diferentes locais. Então agora a Lua é vista de perto do Polo Sul. Né? Então aqui está o oeste, aqui o leste, aqui o norte. Né? Então a Lua vai fazendo esse trajeto aqui no céu, né? A Lua crescente. Então como é que a gente viu aqui ela pertinho do horizonte. Né? Então está aqui o desenho, ó, de oeste para leste, perto do Polo Sul, a Lua desse jeitinho. Agora no Trópico de Capricórnio, ela faz um movimento já mais alto no céu. Então aqui, ó, um movimento mais alto no céu. E agora alguém no Equador. A Lua vai bem mais alta no céu. Então agora, movimento bem mais alto. E agora alguém perto do Polo Norte. Agora a gente tem que olhar para o sul. O leste está aqui, o oeste está para cá. Agora ela parece fazer um movimento invertido. Okay? E agora, tudo isso junto. Né? Então tá lá, ó. Aqui para quem está no hemisfério sul, perto do polo, a Lua está desse jeito. Para quem está no Equador, ela já está, desculpe, aqui no Equador está bem mais alto e aqui no Trópico de Capricórnio bem mais alto. Mas sempre do mesmo lado. Né? Agora, para terminar, queria mostrar para vocês as fases da Lua no idioma havaiano, porque no Havaí é muito importante fase da Lua. Tá? Sugiro que vocês procurem depois na internet, vocês vão encontrar em inglês, vocês vão encontrar, coloca lá, Moon Phases, ou então Hawaiian Moon Phases, lembrando que Havaí se escreve com W, né? Então Hawaiian Moon Phases, você vai encontrar site em inglês, dando as fases que eu vou mostrar agora, os nomes que eu vou mostrar agora, é uma fase para cada dia do mês. Então, cada dia do mês tem um nome. E nesse nome existe uma série de rituais, coisas que podem ser comidas, plantas para serem retiradas da terra, plantas para serem introduzidas na terra, plantadas, frutos que podem ser colhidos, quais são os peixes que podem ser pescados. Nós estamos falando de uma tradição de um povo navegador que usa as fases da Lua para se orientar. Tá? Então vejam que curioso aqui, ó. Os nomes são curiosíssimos, né? Os desenhos não estão legais, eu ainda preciso melhorar, é porque eu fiz fotografias de um stand
num museu antropológico em Honolulu, capital do Havaí. Então eu rapidamente fui fotografando, mas eu já encontrei um site onde eu vou poder melhorar isso daqui, né? Mas aparece aqui, olha, só o fiozinho, né? Hilo, melhorou aqui o aspecto da Lua, né? Aumentou, Oaca, nem sei se as pronúncias são essas, né? Olha, vão lançando essas quatro aqui, ó. Kukai, Kulua, Kukolu, Kupau. Vocês devem estar rindo com os nomes aí, né? Ó, Olekukaki, Olekulua, Olekukolu, Olepau. Diversidade cultural, né? É isso aí. Runa, Mohalu, Rua, Akua, Hoku, e agora a lua cheia, Mahealani. Entrou agora já na parte entre cheio e minguante, né? Kulu, esse é mais longo para falar, né? Ó. Laau Kukai, Laau Kulua, Laau Pau. Veja que esse Laau que estão usando já significa o minguante, né? Agora já está mais perto da lua nova, né? Olha lá. Essa daqui, Olekuhai, aqui Olekulua, Olepau. Mais perto da lua nova ainda, ó, Kaloa Kukai, Kaloa Kulua, Kaloa Pau. Kane, Lono, Mauli e Muku, finalmente, a lua nova. É isso. Para deixar gravado aqui nesse finalzinho, eu digo a vocês o seguinte: há vídeos no YouTube, eu já vi 2 deles, que mostra crianças cantando uma sequência de música com todos esses nomes. Então eles aprendem na pré-escola, desde a infância, os nomes das fases da Lua. Depois tem um outro vídeo também que mostram adolescentes brincando, batendo palma uma com a outra, e elas também estão cantando essas músicas. Então é alguma coisa que é da cultura do havaiano saber o nome do dia de acordo com a fase da Lua. Não simplesmente que hoje é dia 27, mas que fase da Lua é hoje, ou seja, qual é o nome desse dia. E aí tem uma série de coisas associadas a isso. Eu aprendi no Havaí, por meio da apresentação de uma colega que trabalha com educação e astronomia em todos os Estados Unidos, mas em particular no Havaí, que ela também faz um trabalho lá, que eles são capazes de apontar para você aonde nesse exato momento está a Lua, ou seja, pela posição do Sol no céu, a pessoa sabe pela geometria da órbita se a Lua está abaixo do horizonte, em que direção abaixo do horizonte, ou acima do horizonte, onde está a Lua, e se o Sol não estiver visível, ela consegue apontar onde está o Sol. Então eles conseguem ter essa visão espacial tridimensional desde a infância. Tá bom? Vou encerrar a gravação aqui.